ensino ameaça o futuro do país e a economia. Este pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, diz que existe uma relação direta entre o desempenho dos estudantes e a prosperidade de uma nação. Ele explica que os países dependem das habilidades dos seus trabalhadores e o que a educação faz é aumentar estas habilidades. Uma pesquisa mostrou que profissionais com mais anos de estudo ganham mais que o dobro da média nacional de salários. O Márcio é um exemplo. Há 20 anos ele deixou o Paraná para tentar a sorte em São Paulo. Começou trabalhando como lavador de carros, mas sonhava grande. Dedicou-se aos estudos, fez faculdade, pós-graduação e aprendeu 3 idiomas. Hoje é dono da própria empresa. O estudo é fundamental se você quer crescer na sua carreira ou se você quer crescer com o seu negócio. E o estudo não é algo que você faz uma faculdade, que você faz uma pós ou faz um MBA e para. O estudo tem que ser por toda a vida. A renda no Brasil, em relação à educação, é muito desigual. Embora a média da renda seja 2.200, mais ou menos, só pessoas com ensino superior incompleto ou completo ganham essa quantidade. E que é uma proporção muito pequena da população, por volta de 1/5 só. Hoje o Brasil tem 13 milhões de desempregados. E muitas vezes, onde tem emprego, falta qualificação. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostram que 52% da população com 25 anos ou mais concluíram apenas o ensino fundamental. 26% chegaram ao fim do ensino médio e só 13% fizeram uma faculdade. De acordo com o pesquisador, os números ajudam a explicar a baixa produtividade dos trabalhadores no Brasil. Eric Hanushek faz um alerta. Se nada for feito, a economia brasileira terá grandes problemas. Fazer a educação impulsionar a economia não requer necessariamente mais investimentos nas escolas. Segundo o pesquisador, o mais importante é usar melhor os recursos já disponíveis no orçamento. Por lei, de cada R$ 4 arrecadados pelos governos, 1 deve ser aplicado na educação. E quando pergunto ao pesquisador o que deve ser feito com esse dinheiro, ele diz que a resposta é simples. Melhore a qualidade dos professores. Na Finlândia, que tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, antes de assumir uma sala de aula, os futuros professores são treinados durante 1 ano por colegas mais experientes. Lá, o salário de um professor após 15 anos de atividade passa de $40 mil por ano. É 4 vezes mais que a média da rede pública brasileira. Alex trabalha como professor no país europeu. Ganha o suficiente para oferecer uma vida digna à família que formou com uma brasileira. Estou muito feliz com a situação. Eu estou muito feliz com a situação, diz ele. Tem uma certa valorização da área, que é bem diferente da situação no Brasil. Apesar das diferenças, o pesquisador americano afirma que o Brasil pode melhorar suas escolas e que, se isso acontecer, o bem-estar econômico vai mudar. Ele lembra o caso da Coreia do Sul, que em 40 anos melhorou seu panorama educacional com resultados na economia. Há outros exemplos, mas a Coreia é o caso mais contundente de transformação da sua posição no mundo pela educação. No caso do Brasil, seria preciso dar um salto de 30 posições no ranking do PISA para aumentar em 2 pontos percentuais o produto interno bruto por pessoa. Olavo, por que essa causa e consequência tão direta? Educação, desenvolvimento nacional. A matéria acho que ilustra muito bem, tanto do ponto de vista individual, qual o impacto, né, da educação, mas também do ponto de vista coletivo do desenvolvimento do país. E do ponto de vista do desenvolvimento do país, seja econômico e social, tem uma frase que a gente tem usado quase a exaustão no Todos pela Educação, Maria, que é o seguinte: a educação ela não será capaz de resolver todos os problemas de um país. No entanto, no caso brasileiro, e as pesquisas mostram isso, não haverá retomada econômica duradoura e consistente e tampouco mudanças significativas no quadro social atualmente instalado se a gente não for capaz de melhorar a qualidade da educação básica
no nosso país. E aí acho que tem, a despeito de um cenário difícil de país em diversas esferas, acho que tem algumas informações e alguns dados que nos permitem observar o desafio com uma perspectiva de copo meio cheio, né? Tem uma pesquisa da CNI, que cada 2, 3 anos eles fazem essa pesquisa com a população brasileira, CNI e Ibope, né? E eles fazem a seguinte pergunta, eles fizeram em 2013 essa pergunta e fizeram agora de novo em 2018. É uma pesquisa representativa do ponto de vista nacional, né? E a pergunta é, o quanto que você enxerga que a relação na má qualidade do ensino com os problemas de desenvolvimento do país? Essa é a pergunta feita para a população brasileira. Em 2013, 61% da população indicava enxergar relação, né? E hoje, 2018, né, no início desse ano, essa mesma pergunta, 90% da população indica enxergar relação. Essa relação, que é voltando à sua pergunta, o pesquisador Eric Hanushek, acho que é um dos que tem demonstrado com bastante clareza essa relação, né? Não é uma relação de causalidade, ou seja, não é que obrigatoriamente, automaticamente você investe em educação e no fim do dia isso se reflete em ganhos econômicos. Mas o que a pesquisa dele e de outros mostra é que a explicação das diferenças de crescimento econômico, né, e desenvolvimento social ao longo do tempo, elas são majoritariamente explicadas por qualidade da educação básica. E aqui tem uma mudança importante nessa área de estudos, principalmente por economistas. Durante muito tempo, Maria, os economistas achavam que bastava estar na escola para ter impacto no crescimento e desenvolvimento de um país, né? Os chamados anos de escolaridade, né? E a pesquisa mostrava que esses resultados eram mistos, né? Em alguns casos isso aparecia, em outros não apareciam. Foi quando esses economistas começaram a olhar para a qualidade da educação, efetivamente o que um aluno aprende na escola, que eles começaram a perceber que essa é a variável-chave. E esse é o desafio brasileiro. Hoje nós conseguimos, de modo geral, vencer o desafio da falta de vagas. Hoje quase todas as crianças têm, né, acesso à escola. O problema é que elas não estão aprendendo. Esse é o grande gargalo da educação básica e é isso que a gente precisa, de fato, enfrentar enquanto país, para que a gente tenha, de fato, uma nação mais próspera, né, e melhor para todos. Como vimos, repensar a educação brasileira é também investir na economia, o que beneficiaria toda a população. Mas a defasagem do ensino no nosso país é ainda muito grande. Para se ter uma ideia hoje, pelo menos 7 milhões de estudantes frequentam uma escola, mas estão atrasados na aprendizagem do conteúdo. No Brasil, a escolarização é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Aos 4, a criança deve ingressar na pré-escola, aos 6, no fundamental e aos 15, no ensino médio. Mas com o tempo, os alunos ficam pelo caminho. Um estudo do UNICEF apontou que dos 35 milhões de estudantes matriculados em 2017 na rede pública do país, mais de 7 milhões tinham 2 ou mais anos de atraso escolar. Desses, 5 milhões estavam no ensino fundamental e outros 2 milhões e 200 mil no ensino médio. De acordo com o estudo, 1 em cada 5 estudantes do ensino básico está atrasado pelo menos 2 anos na escola. Os indicadores mais elevados apareceram no Norte, com 41% de distorção idade série, e no Nordeste, com 36%. Ou seja, traduzindo isso para o ponto de vista econômico, o governo está gastando dinheiro com esses alunos, mas não está tendo retorno. Pois é, a efetividade, né, do gasto, a qualidade desse investimento, ela é muito baixa. E mas acho que tem, de novo, uma perspectiva de copo meio cheio, né? Porque acho que existem exemplos hoje em território nacional que mostram que é possível fazer muito melhor do que a gente vem fazendo em âmbito nacional, né? Se há 10 anos a gente não tinha nenhum exemplo, ou pouquíssimos exemplos de redes de ensino, né, que faziam educação de qualidade, hoje a gente tem já, né, redes de médio e inclusive de grande porte em situações de extrema vulnerabilidade, estados pobres, que estão tendo resultados muito diferentes da média nacional. O caso do Ceará é emblemático, Pernambuco no ensino médio também, que são estados, de novo, do ponto de vista do PIB per capita, estados pobres, mas que estão ali nas primeiras posições no IDEB, que é um indicador de qualidade da educação, né? Um dos indicadores. O desafio passa a ser, então, como que a gente faz isso em estratégia do ponto de vista de escala nacional, né? E aí você acha que entram as diferenças políticas? Quer dizer, não, eu não vou copiar aquele exemplo porque quem fez aquilo não é do meu partido? Acho que aí entram 2 desafios
para a gente, de fato, conseguir fazer educação em âmbito nacional. O primeiro que é o desafio técnico, que é, efetivamente, o que fazer a partir dessas boas experiências que nós temos em alguns municípios e alguns estados, para que isso seja a regra e não a exceção, né? E aí acho que falta, e isso há muito tempo a gente, acho que o debate educacional tem colocado isso, falta uma estratégia nacional para, de fato, você conseguir unir União, Estado e municípios em torno de um projeto comum voltado para a aprendizagem. A gente elencou, Maria, na Constituição Federal que a educação seria de natureza nacional. No entanto, a gente nunca criou uma política nacional, né, uma estratégia nacional para avançar com isso. E o segundo desafio é o desafio político, que é, de fato, você garantir força suficiente na pauta política para que essa estratégia seja implementada. E para dar mais alguns exemplos do ponto de vista da prioridade política que a gente falava no início do programa, uma forma de demonstrar e de efetivamente demonstrar prioridade política é um governante enfrentar as resistências que naturalmente surgem de um processo de mudanças. O que a gente precisa na educação são mudanças estruturantes. Essas mudanças não virão sem que haja, de novo, respaldo político para que elas, de fato, avancem. E um segundo ponto muito importante, você tocou nisso na sua pergunta, é dar continuidade e progressividade, ou seja, aprimorar e aperfeiçoar políticas de gestões anteriores, mesmo quando essas políticas são de outro partido ou de outro governo. Vamos ver então a frase que separamos para a nossa despedida dessa noite. Sob a mais livre das constituições, um povo ignorante é sempre escravo. O autor da frase é o Marquês de Condorcet, filósofo e matemático francês. Ele morreu em 1794, já defendendo a igualdade entre os sexos e a educação para todos. De Olho na Educação volta amanhã às 8:55 da noite e eu agradeço muito a sua presença, Olavo, e todas as informações que você compartilhou com a gente. Um prazer, Maria, à disposição. De Olho na Educação é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã. Prepare o quadro. Calibre os pneus. Ajuste o selim. Sábado, 11 da manhã. Vamos pedalar. Um programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Estrela
espalha pelo ar e é só feitiçaria até raiar o dia. É noite de poesia, o lara no reino de Iemanjá. Vela de barco de marinheiro, é meia lua cheio lerê, aparição batuqueja e o vento faz ciranda ao som do canjerê. A estrada azul clareia, lá pra se ver Luanda. A assombração passeia em todo o chão de aldeia, cantiga de sereio, lerê, se espalha pelo ar e é só feitiçaria até raiar o dia. É noite de poesia, o lara no reino de Iemanjá. Domingo, A pandemia está mudando a nossa vida. Nesse momento, o Café Filosófico também fica em casa. Estamos todos numa relação de dependência de tecnologia e de fragilidade ao mesmo tempo das nossas capacidades materiais. Um modo de vida baseado na mobilidade incessante está chegando ao seu fim. Com a responsabilidade que um sentimento de solidariedade e de compromisso com o coletivo exige agora. domingo, 7h, O capitalismo liberal acabou. Mudanças extremamente importantes vão acontecer no âmbito econômico, no âmbito das relações de políticas e governamentais. Café Filosófico. Fica em casa.
Está no ar o primeiro Conexão Eleitoral de 2020. A partir de hoje, o programa será apresentado por mim, Daniela Ramalho. 2020 vai ser um ano de muito trabalho. Tem eleição municipal e já começou o ano forense. Em sessão plenária, a ministra Rosa Weber falou